Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 24 e 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Eu quero falar nessa noite sobre a independência de Deus e sobre tudo aquilo que Deus em si mesmo é. A independência de Deus, ela mostra exatamente isso que nós acabamos de ler. Deus não depende de nenhum de nós para nada. Deus não depende de nós para ser alegre. Deus não depende de nós para cumprir aquilo que Ele determinou. Deus não depende de nós para ser glorificado. Nós glorificamos a Deus também, mas se nós não glorificarmos, Deus continua sendo glorificado. Deus é dono de todas as coisas e por todas as coisas que Ele fez, Ele responde por elas. E Ele faz da forma que lhe apraz. A independência de Deus, ela pode ser definida dessa forma, em que Deus não precisa de nós, nem do restante da sua criação para nada. Todavia, nós e o restante da criação glorificamos e lhe damos alegria. É importante nós sempre entendermos que Deus ele é independente, mas nós somos totalmente dependentes. A independência de Deus aponta para a sua superioridade e para a sua infinitamente mais capacidade, poder e força para fazer com que todas as coisas existam e continuem existindo. Se nós somos dependentes de Deus, nós precisamos, todas as vezes que nós lembramos da sua independência, saber que nós só podemos caminhar por causa disso. Se Deus dependesse de algum de nós para fazer alguma coisa, talvez, falando de mim mesmo, alguma coisa ficaria faltando. Se Deus dependesse de mim, às vezes para expressar o amor dele para o Wagner, talvez um dia eu não estaria lá para suprir essa necessidade do Wagner. Talvez se Deus dependesse de um ser humano, como a palavra de Deus diz, que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Se Deus dependesse de nascer um justo para poder provar o amor dele por nós, com certeza Jesus não precisaria vir. Mas Deus olhou e não viu em nós capacidade para tal. Deus viu que nós éramos dependentes, Deus viu em nós fragilidades, Deus viu em nós essa pecaminosidade que nós herdamos, e por isso Deus olhou e falou: eu sou independente. E tudo aquilo que eu preciso e que eu necessito para que eles me glorifiquem, eu mesmo vou dar para eles, que é o próprio Cristo, como nós acabamos de falar. O Deus que se fez homem, habitou entre nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, com isso, Deus ainda prova muito mais a sua independência, porque até para que lhe agrade, nós precisamos dele. Nós somos dependentes da sabedoria, nós somos dependentes da misericórdia, do amor e de todas essas coisas. Então a independência de Deus ela é maravilhosa porque aponta para a soberania de Deus e para essa distância que eu e você temos de Deus. É infinitamente maior do que eu e do que você. Então por isso que muitas das vezes nós nos pegamos olhando para os feitos de Deus e não compreendendo. Olhando para aquilo que Deus permite acontecer na vida do ser humano e falando: mas por que é que Deus deixa essas coisas acontecerem? Porque nós somos infinitamente menor do que Deus. Então essa independência eu preciso olhar para ela e entender que Deus, Ele é Deus independente de qualquer coisa. Independente que você esteja na bonança, Ele é Deus. Independente que você esteja no furacão, Ele é Deus. Independente que hoje você resolva, como o Wagner falou, matar o seu culto e ficar aqui perdendo tempo, Ele continua sendo Deus. Ele não é diminuído por qualquer coisa que eu faça ou eu deixe de fazer. Ele continua sendo Deus.
Então, quem dera que eu e você nessa noite venha dar importância para isso. Porque se Ele não depende de mim para nada, qual é o meu papel? Meu papel é glorificá-lo. O meu papel é agradá-lo. Porque Ele quis isso. Não que Ele precise, mas Ele escolheu que a humanidade e a sua criação e os feitos da sua mão o glorificasse. Se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos entender que tudo aquilo que o Senhor fez e foi glorificado antes mesmo da criação. A Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo 41 e verso 11, diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuí-lo? Pois o que está debaixo de todo o céu é meu. No Salmo 50, o verso 10 a 12, ele diz: porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares das montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo, e toda a sua plenitude. Então Deus é independente de uma forma maravilhosa e inimaginável. Você não consegue compreender isso, porque a independência de Deus é mais ou menos do que nós entendemos a comparação de Deus para conosco, e ver que um Deus que mantém todas as coisas existindo, olha para mim e tem misericórdia de mim, e mediante essa diferença, Deus é muito maior do que todas essas coisas. Eu olho para mim e vejo que às vezes nós temos dificuldades em falar, nós temos dificuldades em pensar, nós às vezes não acompanhamos o raciocínio de uma leitura. Se nós estivermos preocupados, nós não conseguimos ler e acabar de ler e falar assim: o que você leu? E às vezes a gente lê até em voz alta, as pessoas entendem, e você, para expressar o que você acabou de ler, você não consegue. E aí a palavra de Deus vem e diz assim para nós que a capacidade de pensar e de falar vem do Senhor. O próprio Deus que nós servimos, foi Ele quem instruiu a sabedoria. Porque Ele não depende de nós, para que nós venhamos dar-lhe de comer, para que nós venhamos sustentá-lo, para que nós venhamos instruí-lo, ou quem sabe fazê-lo mais sábio ou não. Esses dias conversávamos sobre onipresença, que também é mais um atributo de Deus, e as perguntas sobem à nossa cabeça. Como é que Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, vendo todas as coisas? A gente fica olhando e falando assim: como é que isso acontece? A parte dos demônios é fácil de entender, porque se espalham os demônios, têm uma rapidez de se comunicar. Deus tem anjos para todos os lados, mas Deus não precisa dos anjos para estar em todos os lugares. E com isso Ele não precisa comunicar nada com ninguém. Ao mesmo tempo que Ele está vendo as suas atitudes, Ele está vendo a intenção do seu coração. E ao mesmo tempo que Ele está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo aquilo que está clamando a sua alma. E essa onipresença de Deus faz com que Deus esteja agindo de uma forma independente. Então nós temos que analisar todas essas coisas e nos curvarmos diante da independência de Deus. Nada mais do que a independência de Deus aponta para a grandeza de Deus. E nós cantamos um hino um pouco antigo, não sei se muito, que grande é o Senhor e muito digno de louvor. E que nessa noite, talvez você aí com a sua boca fechada, você esteja com o seu coração reconhecendo essa grandeza. Você esteja com a sua alma dizendo assim: quem dera essa grandeza do Senhor possa visitar a minha vida hoje. E olhar para as minhas queixas, olhar para as minhas aflições, olhar para os meus pensamentos que às vezes estão incertos, e fazer com que eu possa desfrutar de um Deus independente. E na minha dependência de Deus, eu ser independente das coisas. Porque às vezes, nós queremos viver independente de Deus e dependente das coisas. E às vezes tratamos as pessoas como coisas e não como humanos. Então não vamos usar pessoas.
vamos ser humanos e tratar um ao outro como homens, e não como coisas, porque hoje as pessoas são tratadas como coisas, é a chamada coisificação, que tudo é uma forma de você usar alguém, de você usufruir de alguém, de você ter uma vantagem em alguém. Você está trabalhando, aí você vê que as pessoas buscam uma ocasião de ganhar um dinheiro seu, de pegar um negócio que custa R$2 e vender por 15, de pegar um trabalho que você pode fazer por R$50 e vendê-lo por 150. Ah, irmão, mas isso é negócio, nós estamos negociando, mas você está superfaturando. Você está usando da bondade das pessoas. Às vezes você vai numa casa, atender, chega lá, tem uma mulher que não vai conhecer do trabalho, você fala, isso é um complicado, R$250 para fazer, a mulher pode fazer, aí o cara faz em 5 minutos e vai embora. Então nós não podemos ser assim, nós precisamos ser independentes dessas coisas, e cada vez mais dependentes de Deus, capazes de olhar para aquilo que não temos necessidade daquilo, mas às vezes buscamos como fosse o nosso fôlego de vida, e aquilo que nos dá o fôlego de vida nós deixamos de lado, e queremos viver independentes de Deus. Isso daqui com certeza é algo que foi gerado no coração do homem após a queda, porque Satanás nada mais do que queria ser era como Deus. E ele vem para o homem na tentação, e é o primeiro, alguns dizem que é o primeiro intérprete da Bíblia, e interpreta distorcido aquilo que o próprio Deus disse. Olha, você não pode comer, ele disse, mas não é assim que o Senhor disse. Está distorcendo a palavra de Deus, e o homem cai naquela sedução, e agora quer viver uma vida independente de Deus. Não é as coisas hoje cada vez autossustentável, e aí a gente quer viver nisso também, autossuficiente. Não queremos depender nem de Deus e nem das pessoas. Mas o cristianismo nos chama para depender de Deus e depender das pessoas, porque nós precisamos servir uns aos outros. Então você depende de mim, eu dependo de você, querido. E nós precisamos nessa mutualidade fazer com que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, e naquilo que você tem em carência, eu supra, e na minha carência você me supra, quer seja num abraço, quer seja numa condição financeira, quer seja num alimento, numa roupa, às vezes numa simples carona de levar em casa num dia de chuva, você está suprindo a necessidade do irmão, queridos. Então não deixe que isso venha a ser com que um empecilho para que nós venhamos viver essa vida independente. Eu não quero depender de ninguém. Dependa, queridos, de Deus. E na sua dependência, Deus vai levantar pessoas que vão suprir essa sua dependência. E você vai ser independente das coisas fúteis, das coisas banais da vida. E vamos olhar para Deus e vamos dizer assim, Deus, nós estamos fazendo isso para que o seu nome seja glorificado, e nós venhamos lhe dar a alegria, em vez de ficarmos vivendo uma vida banal. Continuando, uma coisa que é impressionante nós entendemos, algumas pessoas dizem que Deus tinha uma necessidade de criar o homem, porque Deus estava carente. Imagina Deus lá no céu, carente, falando, eu preciso fazer alguém para mim, né? Ter comunhão com Ele, conversar com Ele. Essa é uma ideia totalmente equivocada. Deus, por ser autossuficiente, Deus não é, de forma alguma, alguém que carece de alguma coisa. De alguém e de nada. Deus não tem essa carência. A Bíblia diz também que Deus é bem-aventurado. Ou seja, Deus é feliz em si mesmo. A Bíblia também aponta para essa questão de que Deus não depende disso. Deus olhou e falou assim, olha, está lá eu carente, vou criar um homem para que eu possa conversar com ele. Jesus lá no capítulo 17 de João, ele diz assim, glorifica-me com a glória que tivesse comigo antes da fundação do mundo. Então ele já era glorificado em Jesus, e Jesus glorificava a Deus, não tinha carência. Não tinha necessidade de ser suprido, não tinha ausência de alegria.
O céu não é um lugar onde Deus habita e fica esperando eu glorificar a Deus para o céu fazer festa. A única coisa que diz que o céu faz festa é quando um pecador se arrepende. E um pecador se arrepender, queridos, não é só alguém aceitar Jesus. As pessoas interpretam assim: aceitou o irmão Jesus, um pecador se arrependeu, vamos glorificar a Deus. Não é isso. Quando você se arrepende dos seus pecados e passa a viver uma vida diferente, o céu faz festa. Então essa alegria existe no céu, independente de nós ou não. Então, se nós analisarmos a independência de Deus, nós vamos viver uma vida diferente. Por quê? Porque a gente vai dizer assim: eu preciso fazer diferença para Deus. Um dia nós pregamos sobre o fato, numa quarta-feira nós pregamos aqui sobre o fato de termos prazer em Deus. E hoje nós temos que pregar o seguinte, ao contrário, de nós causarmos prazer em Deus, de nós causarmos alegria em Deus, porque mesmo que Deus é independente de todas as coisas, Ele proporcionou para nós a possibilidade de alegrá-lo, a possibilidade de fazer com que Ele seja glorificado, e essa possibilidade não pode ser jogada fora, essas coisas não podem ser abandonadas por nós, e nós não podemos fazer isso, como foi dito, sem alegria, uma oferta sem alegria. Nós não podemos prestar um culto a Deus de qualquer maneira. A nossa vida precisa estar diariamente prestando a Deus um culto em alegria. Eu gosto da explicação que o Ed René diz sobre o culto de domingo, que ele diz que o nosso culto de domingo é uma celebração de uma semana de culto. Então você cultua a semana inteira, independente de você vir à igreja, de você trabalhar, do que quer que você faça. Você cultua a semana inteira. No domingo você vem festejar, porque Deus lhe proporcionou uma semana de culto. Deus lhe deu uma semana na presença dEle. E aí você vai analisar: mas Deus não depende de mim, mas Deus quis estar comigo. Deus quis se manifestar para mim, Deus quis cuidar de mim, mesmo que Ele não dependa de mim. Porque nós temos essa visão, nós crescemos, e ali na fase da nossa adolescência, nós não vimos a hora de ficar adulto, né? Para sermos independentes. A nossa cabeça é independência. Não, minha mãe não manda mais em mim, meu pai não vai falar mais nada. E aí a gente tem que ouvir igual o Anderson ouviu, né? Enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai para a igreja, né? Porque a gente pensa que vai ser independente, mas a gente não é independente de coisa nenhuma. E aí depois que a gente casa, aí começa a dependência maior ainda. É a mulher que depende do marido, é o marido que depende da mulher. Eu não vou porque minha mulher não vai, minha mulher não deixou. E vira um negócio, né? Vira uma coisa. Então, essa dependência que nós temos na vida um dos outros, não é uma dependência que faz do relacionamento de Deus conosco. Deus quer estar conosco, independente de precisar de nós ou não. Algumas pessoas dizem: Deus precisa de você se você não fizer. Se você não fizer, Deus levanta outro, querido. A Bíblia diz que se você não clamar, as pedras clamarão. E está aqui as pedras vivas clamando ao nome do Senhor Jesus. Então, não precisamos achar que somos mais do que alguém. Se você canta muito bem, se você toca muito bem, se você fala muito bem, que bênção. Deus lhe abençoe, foi um talento, uma capacidade que Deus lhe deu. Use isso para a glória de Deus, mas não acha, ou não pense que por isso você é insubstituível, ou eu sou insubstituível. Deus vai vir nos julgar, vai vir buscar os seus, independente de mim, independente de você, independente de você estar preparado ou não. Deus virá arrebatar a sua igreja, mesmo que as pessoas desprezam essa palavra, mesmo que as pessoas já não pregam mais isso, porque eu preciso me preparar para ir para o céu. Aí preparar já é uma palavra dura, né? Eu preciso ser santo, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Outra coisa que não é legal a gente pregar. Então, queridos, essas coisas começam a sair dos púlpitos, de uma forma geral. Não estou falando aqui da igreja. E a gente para de ouvir essas mensagens. Mas, queridos, independente disso, Deus vai fazer o que Ele quer fazer.
Deus vai fazer o que lhe apraz. E quem dera Deus faça isso hoje na minha vida, querido. Esse é o desejo do meu coração. E quem dera Deus faça na sua vida. Independente disso. Olhe que Deus nos amou, independente das nossas obras. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Aí Deus não olhou para mim e falou assim: nossa, ele está lá cantando, olha que legal, a mãe dele apresentou ele lá na igreja, eu gosto muito desse menino. Não foi isso não. Deus já me amava. Deus já amava você quando estava perdido nesse mundo. Deus já amava a sua família. Deus já amava cada um de nós. Deus continua nos amando. E aí é a conjugação do verbo amou, ama e vai amar eternamente. Não tem passado, presente e futuro, porque a gente entra em outro atributo, que Deus é eterno. E a eternidade é os 3 tempos ao mesmo tempo. Amou, vai amar hoje e continua amando. Ele está lá no Éden, está aqui hoje, está lá no Apocalipse, tudo ao mesmo tempo. Outra coisa que a gente não compreende por causa da grandeza de Deus. Então, queridos, para Deus, graças a Deus que Ele é independente, porque senão nós estávamos quebrados, fritos, mal arrumados de Deus. Como é que a gente ia falar assim: olha, eu tenho um Deus que é bom, mas espera aí, o que você precisa fazer para Ele? Olha, independente das minhas obras, Ele continua me amando. Isso não significa que o amor dele vai ser estendido, ou você vai receber alguma coisa independente das suas obras, né? Estou dizendo que ele continua te amando, mas as suas práticas de más obras podem te levar a um caminho que não é o caminho de Deus. A gente precisa separar um pouco isso, né? Ele não deixa de te amar, mas você colhe as consequências do pecado, se você continuar praticando ele. Mas se você buscar mudança, o céu faz festa, e Deus muda e nos transforma de uma forma especial. Então, independente de tudo isso, queridos, vamos analisar Deus e a sua independência. Que isso vai ser fundamental para as nossas vidas e para as nossas atitudes diante de Deus a partir de hoje. Vamos dar sequência. No capítulo 90, no Salmo de número 90, e o verso 2, diz assim: antes que os montes nascerem, e que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Mais uma vez, falando sobre a doutrina da eternidade. Deus também não pode necessitar da sua criação para nada. Essa parte é outra parte que nós precisamos entender. Se Deus dependesse de nós para alguma coisa, seria complicado. Por quê? Deus, ele é infinitamente superior. Se ele dissesse que depende de mim para alguma coisa, eu sou infinitamente inferior. Como é que eu ia suprir uma necessidade de Deus? Está fora da lógica. Eu precisava ser infinitamente alguma coisa para poder suprir o infinito. A grandeza de Deus diante da minha pequenez jamais seria suprida. É uma discrepância, é algo muito distante. Não tem como nós unirmos isso. Há uma comparação que alguns fazem, que é a mesma coisa de você comparar o sol com uma vela. Uma comparação, com certeza é maior. É a mesma coisa de nós compararmos a sala da nossa casa com todo o universo. Eu e Deus. É muito distante. Então, mesmo que ele precisasse de alguma coisa, eu não poderia suprir. Eu não teria como suprir. Mas graças a Deus que ele não precisa de nada disso. O que é fundamental para nós é entendermos que nós precisamos, de fato, causar em Deus alegria. Nós precisamos, de fato, proporcionar a Deus prazer. Porque Deus propôs que eu e você fizesse isso. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8 e o verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu causo alegria ao Senhor,
eu recebo alguma coisa de volta. Eu não só proporciono alegria ao Senhor, Deus fica feliz, é glorificado e fica por isso mesmo. Quando eu proporciono a Deus alegria, o Senhor me fortalece. As pessoas usam muito esse versículo como chavão para começar uma mensagem, para começar um culto. Repita aí, igreja, aquela coisa toda, mas às vezes não se reflete a respeito desse versículo. Então vamos permitir que Deus, na sua infinita capacidade, no seu infinito poder, faça com que eu possa glorificá-lo. Faça com que eu possa trazer a Deus prazer. Faça com que um dia na minha vida eu ouça de Deus o que Deus disse para Jesus. Esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Quem dera chegue esse o dia, nem que seja no céu, querido. Nem que seja na glória, esse momento em que Deus possa proferir essas palavras para mim e para você. Olha aqui, está vindo aqui meu filho amado. Esse daqui me deu muito prazer, esse aqui me dá muito prazer. Por quê? Porque ele está sempre comigo. Não é porque ele tem boa condição, não é porque ele fala bem, canta bem, mas porque ele tem prazer em mim. E quem dera isso aconteça conosco, querido. Quem dera o nosso culto seja isso. Quem dera os momentos e toda a capacidade que Deus nos deu, seja para proporcionar a Deus alegria. Seja para que o nome do Senhor seja glorificado. E que jamais o nome do Senhor seja honrado desonrado com as capacidades que Ele mesmo deu. Em vez de nós usarmos para honra, nós usamos para desonra. Em vez de nós fazermos com que Deus se alegre, o Senhor se entristeça. Não permita que isso aconteça conosco, querido. Vamos orar uns pelos outros, como nesses pedidos de oração. Peça para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, porque faz parte da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, e que ele seja santificado na minha vida, e que ninguém jamais desonre a Deus por minha causa, que ninguém jamais blasfeme o nome de Deus por meu comportamento, e que as pessoas olhem para mim e para você e digam: vai lá um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e conhecimento de Deus, capaz de nos dar um bom conselho na hora da aflição, capaz de ombrear conosco no momento da dor, e não aquele que só fala, querido, porque papagaio e tagarela tem em todo lugar. Ouve mensagem e repete, isso é coisa mais fácil, mas que nós sejamos capazes de praticar tudo aquilo que falamos, que sejamos capazes de ser ouvintes e não esquecidos, mas de ser ouvintes praticantes, cheios da autoridade do poder de Deus. E aí o Senhor vai olhar para nós e vai falar assim: olha, Ele está me dando tanto prazer que eu vou encher Ele de força. Porque a Bíblia diz que Deus multiplica a força daquele que já não tem mais nenhum vigor. Essa matemática é esquisita, né? Porque 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0 também. Mas Ele multiplica, é 0 vezes nada, é muita coisa que Deus faz. É um negócio que não tem conexão com a nossa lógica humana. Multiplica as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Mas por quê? Porque foi capaz de gerar alegria no coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou a excelência do poder de Deus num vaso de barro. E esse poder, segundo a palavra de Deus diz, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e esperamos. As pessoas param aí, mas continua, segundo o seu poder que opera em nós. Então há um poder operando aí na sua vida. Há uma coisa que Deus coloca, que é o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, nos aperfeiçoando diariamente, para que nós possamos causar em Deus alegria. Porque aí nós cumprimos o chamado, ou o sentido da nossa existência. Tem pessoas por aí se matando, queridos. Tem pessoas por aí jogando-se de um prédio. Por quê? Porque diz assim: eu não tenho mais sentido para viver. Às vezes perde um ente querido, que depositava nele todo o seu prazer, da sua existência. Aí fala assim: mas
Por que eu vou viver agora? Qual é o sentido? A vida perdeu o sentido. Mas para nós não, queridos. Nós não perdemos o sentido da vida. É por isso que nós não temos palavras para consolar as pessoas, mas nós temos a capacidade de orar e falar: Deus, consola esses corações e mostra o verdadeiro sentido da vida para eles. E aí o Senhor nos dá esse sentido, e Ele escreve nas tábuas do nosso coração. E mesmo que passamos por luto, e mesmo que passamos por crise, e mesmo que passamos por essas coisas, independente disso, o Senhor continua sendo glorificado na nossa vida. Então permita isso, querido. Permita que Deus nos encha com o teu Espírito Santo, para que jamais nós venhamos blasfemar o nome do Senhor, para que jamais as nossas famílias estejam olhando para nós, um filho, e falando assim: meu pai só prega lá na igreja, vamos voltar para a igreja porque lá meu pai é bom e em casa ele é ruim. Jamais, queridos. Vamos dizer assim: olha, de fato meu pai é mais crente lá em casa do que lá na igreja. Meu pai ora muito mais em casa do que na igreja. Se meu pai fala alguma coisa é porque ele estuda muito mais em casa do que ele estuda na igreja. E que Deus seja glorificado, querido, com as nossas famílias, com os nossos relacionamentos. Porque, querido, há muito mais divórcio do que casamento hoje. E as pessoas já casam predispostas, né? Tem gente que fala assim: não, mãe, vai casar, casa mesmo, porque se não der certo, você já larga. Faz isso não, querido. Faz isso não. Nós ainda cremos, por isso que tem esses pedidos aqui, ó. Nós ainda cremos num Deus que transforma pessoas. Nós ainda cremos num Deus que restaura casamentos. Nós ainda cremos num Deus que tira os filhos das drogas e trazem eles para pregar aqui, ó, para mostrar que Deus é Deus. Porque Deus não depende de nada disso. Ele é totalmente independente. Então, queridos, esse é o desejo do meu coração. Que Deus possa fazer com que eu e você gere alegria no coração dele. Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Senhor, na tua casa. Nós estamos aqui porque nós queremos, Senhor, produzir alegria ao teu coração. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e o Senhor declare essa frase: esses são os meus filhos amados que me dão prazer. E por isso eu me manifesto, por isso eu intervenho na causa deles, por isso eu faço aquilo que eles necessitam, Senhor. Independente daquilo que o Senhor é, e que nós sabemos que o Senhor não depende de nenhum de nós para nada, mas o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Olha a nossa pequenez, olha a nossa dependência, olha a nossa fragilidade, olha para quantos, Senhor, pecadores nós somos, e nos cubra com teu sangue, porque nós sabemos que só temos prazer através do sangue de Jesus. Nós só geramos prazer em ti através da cruz, e é nela, Senhor, e é firmado nela que nós estamos aqui hoje, Senhor, para que através do sacrifício de Cristo, o bom cheiro de Cristo suba através do nosso louvor, através da nossa oração. Esse é o desejo do nosso coração, meu Senhor, e faça isso pelo teu amor e pela tua misericórdia.